Boa noite. Iniciando a apresentação do segundo trabalho aí do projeto, tá? De estudo, né? Do condensador, né? Das nossas residências, apresentado aí ao bacharelado, né? Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, né? Curso de bacharelado em Engenharia Mecânica, tá? O projeto é segundo, né? Em continuação aí ao que foi apresentado previamente, e inicia, né, com algumas correções que foram aí solicitadas e apontadas pelo professor da disciplina, né? E a primeira correção, tá? A correção aí solicitada foi que fosse feita a correção aí com relação à demanda do condensador, para que se atendesse a primeira lei da termodinâmica, né? E aí vai dizer que a capacidade do condensador vai ser, né, a demanda do evaporador menos o trabalho do compressor, né, chegando aí a um valor de 138 watts. Tá? A segunda correção que foi solicitada foi com relação às temperaturas utilizadas no trabalho anterior. Temperaturas essas, né, a temperatura do fluido, né, foi adotada uma temperatura média aí entre a temperatura de entrada e saída no condensador, né, 55 graus Celsius, né, e uma temperatura infinita, que é a temperatura ali na imediata fronteira aí da tubulação, na área externa do condensador, que é em torno ali de 33 graus Celsius na tubulação. Tá? A terceira correção foi com relação a considerarmos a metade, né, da, da parede da tubulação para o cálculo da área, né, da área considerada aí do condensador, tá, da serpentina. Então, a gente considerou, né, meio milímetro de parede, consideramos aí 0,25 milímetros, tá bom? Para os efeitos de cálculo, né? Somados aí ao diâmetro interno, né, 0,00375, tá? Metro, tá bom? A quarta correção solicitada foi que se plotasse o gráfico aí, temperatura-raio, tá? Apenas na região aí da parede do trocador, na parede da tubulação do nosso condensador. Então, foi plotado o gráfico novamente, né, considerando aí apenas, né, a parede, né, de 3, o comprimento aí que vai de 3,5 milímetros até 4 milímetros, tá, de parede. E aí o gráfico deixa de ter o comportamento que estava apresentando anteriormente, um comportamento mais próximo do logarítmico, né, e passa a ser um comportamento mais aproximado de uma reta, tá? Uma última correção foi solicitada, porém não foi realizada, não por não tentar, mas a correção aí dos cálculos relativos à resistência, né, ela não foi feita em virtude de o erro não ter sido encontrado. Fiz e refiz os cálculos aí algumas vezes aí, né, durante o desenvolvimento desse segundo projeto, mas eu não encontrei o motivo pelo qual a resistência total com o conjunto de aletas ela se apresenta maior do que sem a consideração do aletado, tá? E aí, passando para o segundo projeto, a primeira requisição do segundo projeto de trabalho foi que fosse considerado o processo bidimensional de aletas, né? E aí, para encontrar, né, essa nova condição, inicialmente foi preciso, né, considerar, né, encontrar resistência utilizando aí, para o caso do contato da aleta, né, o caso 10, né, na tabela 4.1 do livro texto, né, utilizado na disciplina, para encontrar o fator de forma, né, e com base nisso, né, calcular o valor da condutividade, né, no cobre que a gente já conhecia, né. Calculamos aí inicialmente, né, o valor de RB, né,
1,25 Kelvin por watt, e para resistência, não, uma aleta com fluxo, né, bidimensional, o valor de RF em 100,15 Kelvin por watt. Tá? De posse desses valores, calculou-se uma resistência total, né, para cada aleta, né, uma resistência total aí de 101,41, né? E calculando aí a quantidade de calor transferida por uma única aleta, nós temos aí 0,217 watts. E se fizermos essa mesma consideração para as 504 aletas, né, foram contadas aí no trocador de calor durante o primeiro trabalho, né, a gente tem aí, né, uma quantidade de calor transferida de 109,368 watts. Tá? Diante disso é possível, né, a gente fazer aí o cálculo da resistência total, né, em 0,2 Kelvin por watt. Tá? E aí, se a gente for comparar, né, o que a gente calculou aí para esse processo bidimensional de aletas, a gente tem um valor presente menor do que o encontrado no projeto passado, né, visto que o cálculo atual ele considera aí o fluxo bidimensional. Tá? O segundo ponto que foi solicitado foi que a gente calculasse, né, o tempo de condensação. Esse tempo de condensação ele foi calculado, né, inicialmente fazendo aí o cálculo do BI, né, da variável BI, né, e para fazer esse cálculo, né, através da aplicação da fórmula apresentada aqui no slide, a gente utilizou, né, inicialmente o cálculo, né, do coeficiente global de transferência, né, para o valor da resistência total encontrada aqui pelo processo bidimensional, certo? E encontramos aí também o valor da variável BI pela aplicação da fórmula. E aí o resultado encontrado, por ele ser menor do que 0,1, ele possibilita que a gente utilize, né, o método da capacitância, considerando a capacitância térmica das aletas desprezível. Tá? E aí, de posse primeiro, desse primeiro insight, né, a gente busca aí mais algumas características que são necessárias para a aplicação do cálculo, né, do tempo, que são a densidade e a condutividade, tá? As temperaturas, né, do tempo de condensação, temperatura de condensação, temperatura interna, T infinito e a temperatura de condensação. E aplicando na fórmula a gente chega aí, né, no tempo, né, de 2,4 minutos. Tá bom? Esse tempo, o condensador vai chegar na temperatura de condensação. E, por fim, foi solicitado que a gente calculasse o coeficiente convectivo externo. Né? Para fazer esse cálculo, foi utilizado aí, novamente, né, o do auxílio do EES, para fazer aí a estimativa de alguns parâmetros para a condição solicitada, né, que é uma convecção forçada, a 2 metros por segundo, e uma temperatura para as propriedades do ar, né, forçado ali de 25 graus Celsius. E aí, utilizando o ES, né, adquirimos aqui as demais variáveis necessárias para a execução do cálculo e calculamos a partir daí, inicialmente, o número de Reynolds, tá, em 1024, e em seguida utilizamos aí, aplicamos a equação de Nusselt, tá? E chegamos no valor de um Nusselt de 19,11. Certo? A partir daí, o número de Nusselt, a gente consegue calcular, né, um novo valor para o coeficiente de convecção externa, né, através da equação, né, do Nusselt, igual aí ao coeficiente de convecção, né, vezes o L, né, dividido aí pelo KF. Né? Então, fazendo aí as manipulações necessárias, a gente tem que o coeficiente de convecção externa vai ser o Nusselt vezes o K, que a gente conseguiu lá com o auxílio do ES, dividido aí pelo U, diâmetro, né, da nossa tubulação. Tá? E aí a gente chega
num valor de coeficiente de convecção externa, né, de 60,93 watt por metro quadrado Kelvin. Tá? O que é que esse valor, né, esse novo valor, diz para a gente aí em termos gerais, certo? Calculado esse novo coeficiente de convecção externa, ele se apresenta menor do que o que foi calculado anteriormente, né? Foi sempre 1. Isso vai acabar indicando aí que o coeficiente anterior, ele de alguma forma ele está superestimado, né? E comparando ainda também com o coeficiente global, né, de transferência de calor que a gente calculou agora no item 2 desse segundo projeto, a gente consegue observar, né, ter uma ideia de que o condensador ele não está atendendo aí às necessidades de troca de calor, né? Uma vez que é visível, né, que o novo coeficiente ele é inferior ao valor anteriormente considerado, tá? Essa é a conclusão final do segundo projeto, tá? Agradeço a atenção e paramos por aqui, tá?